Por que a periodização tática é tão difícil de ser aplicada no Brasil? Fala pessoal, Rafael Marques Oliveira para mais um vídeo para vocês, e eu vou trazer aqui uma lista com 3 motivos pelos quais a periodização tática é tão difícil de ser aplicada no Brasil. Bom, e se você caiu nesse vídeo de paraquedas, você deve estar se perguntando, o que é a periodização tática? A periodização tática é um método de treino para futebol que ele foi desenvolvido, ele foi pensado originalmente por um professor chamado Vitor Frade, um professor muito identificado, foi professor durante muitos anos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, faculdade da qual eu faço parte, sou aluno de mestrado com muito orgulho, e é um método de treino que tem vários pressupostos que você precisa cumprir, entre aspas, vários princípios que precisam ser colocados em práticas, precisam ser operacionalizados para que aquele método, para que aquele treinador consiga de fato fazer valer, consiga de fato aplicar esse método dentro da sua ideia de jogar, dentro da sua equipe, fazer com que seus jogadores treinem a sua ideia de jogar a partir desse método que se chama periodização tática. E a periodização tática tem princípios específicos, e se você não os cumpre, você obviamente, e faz total sentido, você desvirtua aquilo que é a periodização tática de fato. Tem muita gente que aplica no Brasil uma adaptação da periodização tática, não aplica a periodização tática a 100%, mas se você quiser aplicar, digamos assim, a versão pura da periodização tática, você precisa seguir todos os seus pressupostos, todos os seus princípios, para que a sua intervenção faça sentido, para que de fato você consiga aplicar no seu dia a dia com seus atletas, dentro da sua periodização, dentro do seu trabalho, dentro das suas ideias de jogar, a periodização tática como método. A gente não vai descrever aqui nesse vídeo todos os aspectos da periodização tática, seria então um vídeo somente para isso. A gente não vai conseguir conceituá-la assim em um vídeo só, mas eu vou explicar para vocês, e na medida que eu vou explicando para vocês os motivos pelos quais não é possível, ou pelo menos não tem sido com sucesso, a aplicação da periodização tática no Brasil, você vai entendendo aos pouquinhos, pelo menos algumas partes. E nós tivemos no Brasil experiências com treinadores que tentaram aplicar a periodização tática. Talvez a experiência mais rememorável, digamos assim, é do Paulo Bento no Cruzeiro, que não teve um resultado, Não sei se o método foi bem aplicado, se o trabalho foi bem feito, é impossível julgar, só quem estava dentro do processo é que sabe, mas os resultados em campo, tanto resultados de desempenho como resultados no placar mesmo, não foram dos melhores. Bom, e antes de eu te explicar os 3 motivos pelo qual a periodização tática é muito difícil de ser aplicada no Brasil, é muito difícil de dar certo no Brasil, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, faça tudo aquilo que todo mundo no YouTube pede, porque isso realmente me ajuda a continuar produzindo conteúdo, porque na medida que você faz isso, você vai indicar, o YouTube acaba por indicar esse vídeo para outras pessoas, porque você deu like, porque você compartilhou, beleza? Então isso ajuda demais, faz isso, me ajuda nisso aí. E o motivo número 1 é que é praticamente impossível aplicar o morfociclo padrão, que faz parte do princípio da alternância horizontal em especificidade, no calendário brasileiro. Por quê? Porque no Brasil a gente tem muitas semanas, inclusive, se não estou em equívoco, a maioria das semanas com 3 jogos na semana, domingo, quarta e domingo, por exemplo. E por que isso não é compatível com a periodização tática? Porque dentro do morfociclo padrão, ou seja, dentro da semana de trabalho que você aplica a periodização tática como método, você precisa de alguns dias ali que são chamados de dias de operacionalização aquisitiva. Dias que o pessoal geralmente costuma chamar de dia de tensão, dia de velocidade, dia de duração. E são nesses dias que sua equipe vai realmente colocar em prática aquilo que você espera que sua equipe realize. É nesses dias que você vai aplicar os princípios. É nesses dias que você vai verificar se um outro princípio da periodização tática, chamado de princípio das propensões, se o objetivo para atingir esse princípio está sendo atingido. E você precisa desses dias nessa sua semana de trabalho. E a semana com jogo domingo, quarta e domingo, não te dá isso. Você não consegue ter dias da chamada operacionalização inquisitiva na sua semana de trabalho. Então fica difícil aplicar os princípios, fica difícil atingir a propensão, ou atingir o princípio das propensões, porque você ali não tem semanas onde você consegue aplicar de fato você não tem ali dias da semana onde você de fato consegue aplicar as suas ideias de jogar. Você não consegue desenhar, digamos assim, o seu modelo. E por que não consegue? Porque o calendário não te permite. O calendário não te dá essa folga, muito jogo em espaço de tempo curto, então fica difícil a aplicação. E o motivo número 2 pelo qual a periodização tática pode não dar certo no Brasil é pela cultura. A periodização tática acredita
que o jogo entrega tudo, que o jogo dá tudo pro atleta, que tudo aquilo que o atleta precisa desenvolver para ser um bom jogador de futebol ou para conseguir ajudar a sua equipe, ajudar o seu treinador, o próprio jogo lhe dá. Então eu não precisaria, por exemplo, levar o atleta para desenvolver força na academia, não precisaria, por exemplo, levar o atleta para desenvolver força na caixa de areia, né? Eu sou, por acaso, o contrário a esses trabalhos em caixa de areia, independente da periodização tática, mas no Brasil é muito comum isso. Então é difícil a aplicação da periodização tática se ela acredita que o jogo dá tudo, e você chegar para aplicar a periodização tática num clube brasileiro e o dirigente vai te perguntar, tá, e a academia? Tá, e a caixa de areia? E você não vai utilizar? E essa diferença cultural de como o dirigente brasileiro pensa o futebol e como a periodização tática precisa ser aplicada, praticamente inviabiliza que a periodização tática seja aplicada no Brasil. A gente precisaria de uma mudança cultural no Brasil para que a periodização tática pudesse ser aplicada. E o terceiro motivo pelo qual a periodização tática é de difícil aplicação no futebol brasileiro é pela quantidade de conteúdo que você precisa dominar para conseguir aplicar esse método na prática. Quando a gente imagina a carreira dos treinadores brasileiros, a gente vê que muitos treinadores são oriundos da prática e eles carregam muito dessa bagagem pro dia a dia, pro campo, para a relação com os atletas. Isso é ótimo, isso não é ruim. Porém, a periodização tática demanda que esse profissional que está inserido dentro de um contexto de calendário apertado, dentro de um contexto de ter que lidar com muitos problemas, dentro de um contexto de ter que tomar várias decisões difíceis, a gente exige que esse profissional que está inserido nesse contexto estude e domine uma quantidade de conteúdo muito grande. Então fica difícil a aplicação da periodização tática. Então imagine que um treinador hoje no futebol brasileiro queira aplicar a periodização tática nas suas equipes. Se ele não domina nada do assunto, ele provavelmente precisaria parar de trabalhar para entender sobre a periodização tática, para estudar sobre a periodização tática algumas semanas, se calhar alguns meses, para depois voltar para aplicar aquilo no seu grupo de trabalho e ali no início patinar entre errar e acertar. Então é muito difícil a aplicação por quem começa do zero e já está inserido na prática. Esse é mais um dificultador para que a gente consiga ver a periodização tática enquanto método de treino sendo aplicado na prática no futebol brasileiro. Então, gostaram do vídeo? Comenta aqui embaixo se faltou algum tópico, se faltou eu abordar algum tópico. Se você visualiza algum aspecto que eu não citei nesse vídeo que também inviabiliza a aplicação da periodização tática no Brasil, vai ser bem interessante debater com você nos comentários. E genuinamente espero que você tenha gostado desse vídeo. Rafael Marques para mais um vídeo para vocês. Até a próxima.